Aham. Você sabe o que é inflamação? Então, é isso que eu queria falar com você, porque eu ouço muito falar disso. Tá na moda. Tá na moda. E quando eu ajustei minha alimentação para uma dieta menos inflamatória, Um padrão tudo mais, alimentar anti-inflamatório. exato, eu senti muita diferença. Muita diferença, assim, de algo que eu sentia sempre, tipo brain fog, essas Sim. coisas, assim. A melhora cognitiva para mim foi muito clara, em pouco tempo, inclusive. É só pensar, por exemplo, um dia que você come uma feijoada, ou come muito, né? Vai no rodízio. Você não vai ficar produtivo o resto do seu dia. Ao passo que quando você come, né, alimentos mais leves, uma proteininha lá, uma fibra, você fica mais sussa e você rende mais, Pois é. né? Como é que é essa questão da inflamação? Bom, acho que primeiro a gente tem que entender o conceito da inflamação e tem que entender que, de fato, a inflamação não é necessariamente 100% bom, tá? E 100% ruim. Que muitas pessoas acham que é uma coisa ruim, Eu né? achava que era. Vamos entender então. Adams, 1926. Ele falou o seguinte: inflammation is a process, not a state. A inflamação é um processo, não é um estado. O que o Adams quis dizer em 1926? Então, a inflamação é uma coisa mais antiga. Diferente de teste genético, genética, microbiota, que é uma coisa mais nova. A inflamação é uma coisa mais antiga, que hoje em dia está super à tona, tem se falado bastante. Bom, o Adams falou que a inflamação é um processo. E aí, por exemplo, eu vi que você tem gato, né? Aham. Tá, por exemplo, se o seu gato vai lá e te morde, o que vai acontecer com o seu braço? Se ele morder no seu braço? Vai ficar sangrando, depois cria uma casquinha, alguma coisinha assim, e vai. Tá. Vai ter exatamente os sinais da inflamação, que são os sinais cardinais: dor, rubor, calor, edema e perda de função. Então, existem sinais que são caracterizados pela inflamação. Peraí que eu vou exemplificar de uma forma mais fácil. Vamos imaginar que tá pegando fogo aqui. Isso é uma infecção. A partir do momento que está pegando fogo, a gente vai chamar a galera que são os bombeiros que vai sanar esse fogo que está tendo. Então, os bombeiros são os componentes pró-inflamatórios. Se eles estão resolvendo o BO, porque eles são ruins, entendeu? Aham. Então, inflamação não necessariamente é uma coisa ruim. Faz sentido. Inflamação, quando você, por exemplo, machucou o seu braço porque seu gato te mordeu, te arranhou, enfim, a inflamação está meio que tentando resolver o que aconteceu. Então, por exemplo, o Covid nada mais é do que um processo inflamatório, né? As doenças em si têm um componente em comum que é a inflamação. Então, quando você tem uma infecção, o que resolve o problema é a inflamação aguda. Só que aí a gente precisa entender os diferentes tipos de inflamação. Eu vou destacar 2 para vocês. O primeiro deles é a inflamação aguda, que é a inflamação rápida e intensa, que é a inflamação de resolver uma infecção. É a inflamação, por exemplo, de você se curar do Covid, né? De você melhorar o seu corte no braço. Então, se você não tivesse a inflamação nesse momento, possivelmente uma coisa tão simples poderia se tornar letal, tá? A inflamação meio que resolve o problema de uma infecção. Então, se a gente come uma merda, é porque o nosso corpo e sente os efeitos, é porque o nosso corpo tá tentando... Também, mas calma, esse é o tipo de inflamação aguda, que é a inflamação boa, a que salva vidas, dos sinais cardinais que eu falei pra você: dor, calor, rubor, edema, inchaço. A inflamação ruim, que as pessoas falam, é a inflamação crônica de baixa intensidade, que é uma inflamação duradoura. Então, quando é um negócio rápido, só vai solucionar uma coisa rápida. Agora, quando é uma coisa duradoura, de baixa intensidade, a inflamação crônica de baixa intensidade é uma inflamação não tão boa, que é a inflamação que está relacionada com as doenças crônicas. Qual que é o fator comum das doenças crônicas? Da diabetes, da doença cardiovascular, doença neurodegenerativa, hipertensão? Qual que é o fator comum delas? A inflamação, que aí não é boa, que é a inflamação duradoura. E aí eu venho mencionar uma coisa super importante, que é a obesidade saudável, que eu discordo. Claro, a gente tem que respeitar a obesidade em si, até porque o estado obeso, né, o sobrepeso e a obesidade em si tem muitos fatores envolvidos, emocionais, inclusive. A maioria das pessoas não quer estar, né, obeso ou com sobrepeso, mas não dá para falar que é uma coisa saudável, porque a obesidade em si já está relacionada a um processo inflamatório.
Então, a obesidade é caracterizada por aumento de componentes pró-inflamatórios, as interleucinas pró-inflamatórias, que a gente chama. Então, estar obeso te abre portas para você vir a desenvolver outras doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças mais prevalentes no século XXI. Antigamente eram doenças infecciosas, que era inflamação aguda. Então, antigamente era inflamação aguda. Quando o cara se machucava e o cara... Ou quando pegava alguma infecção, né? Porque não tinha vacina, medicamentos tão avançados, etc. Então, antigamente, o maior problema eram as infecções. Atualmente, são as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que a gente vem a desenvolver por conta de hábitos inadequados. Caramba. Teve um acontecimento que rolou quando cancelaram a Adele por ter mudado seu estilo de vida, né? Ela emagreceu, começou a treinar e tal, comer saudável e tudo mais, e cancelaram ela. Mas foram o pessoal que fala, né, que, sei lá... A galera que quer causar nas redes sociais. Eu acho que... eu acho engraçado que quando a pessoa emagrece, tem muitas pessoas apontando, né? Mas quando engorda, ninguém fala nada, né? Só pelas costas. Exatamente. Eu acho engraçado isso. Mas a dieta dela, da Adele, era a dieta mediterrânea, se eu não me engano. Porque tava falando que era uma dieta rica em resveratrol, rica em compostos antioxidantes, que são os quadros da casa, em componentes anti-inflamatórios, antioxidantes. Interessante.